pessoal, dando continuidade então à correção dos lançamentos da disciplina de laboratório contábil, nós vamos então continuar aí o próximo lançamento. Então, dentro do módulo contábil, manutenção, lançamento, lançamento normal. E aí nós vamos então incluir. Aqui, vamos então lá no nosso material. Bem, pessoal, aqui no nosso material nós vamos então para o lançamento 6. Aqui no lançamento 6, nós vamos ter a seguinte informação: aquisição de 3 computadores completos e 2 impressoras para utilização no caixa crediário da loja, pelos vendedores e para a administração. Com documento nota fiscal eletrônica 0123, o fornecedor é uma empresa de informática, ela está situada no DF, o valor é de 12 mil, sendo 3.400 cada computador, 900 cada impressora, que dá o total dos 12 mil, que é o que nos interessa. A forma de pagamento foi realizado em 4 parcelas iguais de R$3.000, sendo uma entrada no ato da compra com o cheque número 6 e as demais parcelas para 30, 60 e 90 dias a serem pagas em duplicadas. Bem, pessoal, como a compra foi realizada no mesmo estado e da cidade da empresa, não houve incidência de impostos para o comprador e nem a necessidade de frete. Então, aqui nós não vamos trabalhar nem com frete e nem com a questão do diferencial de alíquota. Mas o que tem parecido aqui com o lançamento anterior? Primeiro, nós vamos então reconhecer o valor total da obrigação com essa empresa de informática, com esse fornecedor, no valor dos 12 mil. Então, nós vamos debitar a aquisição de equipamento de informática lá no ativo, 12 mil, e reconhecer uma obrigação com o fornecedor no valor de 12 mil. Depois nós vamos fazer um outro lançamento, reduzindo, pagando a entrada de 3 mil com cheque número 6. Professora, e eu tenho que fazer alguma coisa em relação a esse 30, 60 e 90 dias? Não, porque nós vamos dar baixa nos 3 mil e os 9 mil, ele vai sendo diminuído de acordo com a ocorrência do pagamento aí nos meses seguintes, tá? Isso nós vamos fazer quando nós estivermos fazendo o lançamento lá do mês 12. Então, nós vamos reconhecer a obrigação total e depois fazer aí o pagamento da entrada. Vamos lá? Então, qual o lançamento que nós vamos fazer? A data, vamos verificar, é na data do dia 5/11. 5/11 de 2021. E aí nós vamos ter então uma aquisição, tá aumentando o meu ativo imobilizado. Lá dentro do ativo imobilizado nós temos uma conta chamada equipamentos de informática. Aumentou o ativo e aumentou minha obrigação com fornecedores, que é olha só, fornecedores e empresa Infinity de informática. Então nós vamos ver aqui que lá no fornecedor, naquele grupo, olha, de fornecedores, eu tenho aqui a empresa de informática. Vou dar um OK, tá aqui. E o que nós vamos colocar então aí, professora, nesse histórico? Nós vamos colocar no histórico que é referente à aquisição de computadores aí, conforme a nota fiscal da empresa de informática, no valor total dos 12 mil. Então, nós vamos reconhecer uma obrigação de 12 mil lá no fornecedor. Agora, fora do período fiscal, aqui é do 11. Vou salvar, pronto, salvei. Agora nós vamos fazer o lançamento da entrada. Então, ainda no dia 5/11 de 2021, nós vamos fazer o débito diminuindo uma obrigação com esse fornecedor de informática e creditar o banco, diminuindo o banco, fazendo o pagamento da entrada, certo? E qual vai ser o histórico? Nós vamos falar que é referente ao pagamento de aquisição de equipamentos de informática. Então, é referente à aquisição de computadores, impressora da empresa aí com cheque número 6, no valor de R$3.000, que foi o valor da entrada. E vamos salvar. Prontinho. Então, nós já realizamos, então,
o lançamento 6, que é referente à aquisição de computadores. Agora nós vamos para o lançamento 7. No lançamento 7, ele tem aí, a empresa contratou a prestação de serviço para fazer a reforma no prédio onde a empresa está instalada. Então foi pago, teve uma nota fiscal de serviços aí, a empresa, essa construtora, o valor da prestação de serviço da reforma foi 3.800 e foi pago à vista com o cheque do Banco do Brasil. Então nós vamos fazer esse lançamento aí. Então nós vamos debitar uma despesa. Por quê? Porque aqui, ó, é uma reforma. Então é uma manutenção. Nós podemos dizer que é uma manutenção no prédio. Qual foi a data dessa manutenção? No dia 7. Então, dia 7/11 de 2021, nós vamos debitar uma despesa de manutenção, reparos e manutenções, e vamos creditar o banco, porque saiu dinheiro do banco para pagar a prestação desse serviço aí. Então, nós vamos colocar no histórico que é referente ao pagamento da reforma, conforme a nota fiscal de serviço da construtora, com o cheque número 7, no valor de R$ 3.800, que foi o valor da prestação de serviço desses reparos. E vou salvar. Salvou com sucesso, então vamos para o próximo lançamento. O próximo lançamento já é o lançamento da aquisição de mercadorias. Então, até aqui a empresa pagou a constituição da empresa, comprou equipamentos de informática, fez a reforma e agora ela está adquirindo mercadoria para revenda. Essa mercadoria ela foi adquirida no estado de São Paulo e ele adquiriu a mercadoria no valor total de 60.650. Ele deu uma entrada de 50% com o cheque número 8 e o restante ficou duas parcelas, ou seja, duas duplicatas de 15.162,50 para 30 e 60 dias. Aqui nós vamos fazer o mesmo lançamento que nós fizemos na aquisição dos móveis, na aquisição dos computadores. Nós vamos fazer o lançamento reconhecendo uma obrigação com esse fornecedor, indústria de vestuário, e depois nós vamos fazer um outro lançamento pagando a entrada dessa aquisição dessa mercadoria. Vamos lá? Então, qual foi a data da aquisição? A data da aquisição foi no dia 14/11. Então, vamos lá. Dia 14/11 de 2021, nós vamos debitar um estoque, porque está aumentando mercadorias para revenda, é uma conta do ativo. Então, vou debitar estoque, mercadorias para revenda e vou creditar uma obrigação com fornecedores, duplicatas a pagar com essa indústria de móveis e vestuário. Nós temos uma conta específica, que em vez de eu colocar fornecedores, eu coloco o nome da empresa, o nome desse fornecedor. E no histórico? No histórico, nós vamos colocar que é referente à aquisição de mercadorias da indústria com a nota fiscal número 11.241. E o valor dessa aquisição, você vai colocar o valor total, que é os 60.650. Então, aumentou o ativo, mercadorias ali dentro do ativo, no valor de 60.650, mas em contrapartida aumentou uma obrigação no passivo no mesmo valor. E vou salvar. Salvei. Agora eu vou fazer o pagamento da entrada. Por quê? De acordo com o nosso material aí, então, ele deu uma entrada de 30.250 com o cheque número 8. Então, vamos realizar esse lançamento. Ainda no dia 14/11 de 2021, eu vou diminuir a obrigação com esse fornecedor, que é a indústria de vestuário, e vou creditar o banco porque está saindo dinheiro do ativo. Então, eu debito diminuindo o passivo e credito diminuindo o ativo. E o que nós vamos colocar no histórico? Nesse caso aí do histórico, nós vamos colocar que é referente ao pagamento da entrada de aquisição de mercadorias com a nota fiscal número 11.241 da empresa tal, com o cheque número 8.
no valor da entrada, que foi dos 30.250. Perdão, 30.250. No valor de 30. Salvo, pronto. Agora nós vamos voltar lá. Bem, pessoal, agora nós temos aqui a contratação de transporte. Contratação de serviços de transporte para mercadoria constante na nota fiscal, o conhecimento de transporte rodoviário da mesma transportadora do estado de São Paulo. Aqui acontece bem parecido com o que ocorreu lá na aquisição dos imóveis. Aqui nós vamos, quando se fala de estoque de mercadoria para revenda, nós vamos ter que verificar o que diz o pronunciamento contábil CPC 16, que trata dos estoques. E esse CPC, pessoal, ele determina que o custo de aquisição compreende o preço de compra, os impostos de importação, quando houver, outros tributos, exceto aqueles tributos recuperáveis junto ao fisco, bem como o custo do transporte, o seguro, manuseio e outros custos diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados. Então é isso que o CPC nos informa. Então, seguindo o que determina o CPC, estamos trabalhando com uma empresa enquadrada no Simples Nacional. Se é uma empresa do Simples Nacional, não tem do que se falar de impostos recuperáveis ou recuperação de impostos junto ao fisco. Então, nesse caso, atendendo o que determina o CPC 16, tanto o frete que eu tenho aqui, como o diferencial de alíquota, o tributo do ICMS, ambos vão compor o custo de aquisição da minha mercadoria. Então, eles vão compor e fazer parte do custo de aquisição da mercadoria. Então, agora, nós vamos fazer o lançamento do frete. Professora, não reconheço novamente uma despesa com frete? Não vai reconhecer uma despesa. Você vai reconhecer esse frete como como ele compondo o custo de aquisição desse estoque. Então, ainda no dia 14/11/2021, nós vamos debitar a conta aí do frete, da contratação do frete, porém, eu vou até abrir aqui para mostrar que nós criamos uma conta específica. Então, aqui dentro da conta estoque, eu tenho estoque e dentro dela eu tenho mercadorias para revenda. Então, nós lançamos aqueles 60 mil aqui. E dentro do grupo estoque, eu tenho um subgrupo, mercadoria para revenda, o frete e o ICMS. E tudo isso daqui faz parte do total do estoque de mercadoria que eu tenho para revenda, certo? Então, na hora de revender a mercadoria, eu não vou calcular pelo valor aqui, eu vou calcular pelo somatório que vai estar aqui, certo? Então, nesse caso, nós vamos lançar esse frete nesse grupo que compõe o estoque aqui dentro do ativo. E não como uma despesa de frete que eu tenho aqui, ó. Quer ver? Eu tenho aqui, ó, o dígito 4 são despesas. Se você for ver, nós temos aqui, talvez em algum lugar aqui, eu acho que eu coloquei despesa de frete. Eu acho que eu não coloquei, deixa eu ver. Não coloquei. Justamente para não confundir. Mas aí, nesse caso aqui do nosso plano de contas, em outros vocês vão encontrar aí despesa de frete. No nosso, nós vamos, então, ter aqui, ó, usar esse código aqui, o 20, código reduzido, frete. E esse frete foi pago à vista com cheque, nós vamos, então, tirar o dinheiro aí do banco. E qual é o lançamento? Nós vamos colocar que é pagamento do frete conforme o contrato de transporte com a nota fiscal, tal. O cheque número 9, o valor foi de R$ 2.900 e vou salvar. O mesmo acontece aqui com o ICMS, ó. Diferencial de alíquota do ICMS. Então, aqui no diferencial de alíquota da compra da mercadoria para revenda, a mesma coisa. Assim como nós fizemos lá na aquisição dos móveis, aqui também eu coloquei a alíquota,
uma alíquota aqui de 18%, que é a alíquota interna do DF, e do Estado de São Paulo de 17%. Então, nós já tínhamos embutido no valor da nota fiscal os 7% aqui e 7% aqui. Então, o total dá 11 mil, porque é 18% em cima de 63.550. Como já teve aqui, vou abater 4.000 mais 203, teve um diferencial de alíquota a recolher no valor de R$ 6.990,50 centavos. E aí, seguindo lá o que determina o CPC 16, esse é um tributo não recuperável junto ao fisco. Se eu não vou recuperar por ser uma empresa do Simples Nacional, ele vai compor o custo de aquisição. Então, vamos fazer o lançamento. Ainda no dia 14 de 11 de 2021, nós vamos, então, debitar a conta ICMS sobre compras e creditar o banco, porque foi pago esse ICMS com o cheque, né? Número 10, conforme está lá no nosso material. Então, nós vamos colocar que é referente ao pagamento do diferencial de alíquota, conforme nota fiscal, com o cheque número 10, no valor de R$ 6.990,50 centavos. E vou salvar. Bem, pessoal, nós já fizemos então aí mais alguns lançamentos. Esses lançamentos eles vão aparecendo aqui. Então, olha só, nossos lançamentos já estão aí só aumentando. Ó, já estamos aí no lançamento número 17, ó. Já estamos no lançamento 17 e nós vamos seguir então os próximos em um próximo vídeo.